Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá a todos que nos acompanham em mais um episódio do Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Eu me chamo Caleo Alves, sou da FUNPRESP Jude e eu vou ter o prazer de mediar a conversa de hoje. E o tema deste episódio é transformação cultural e também vamos falar bastante sobre cultura de resultados. E aí, falando sobre isso, normalmente as pessoas ou elas têm medo ou elas têm dúvida, né? Principalmente quando está chegando em uma empresa, não entende muito bem como é que funciona a cultura e de repente vem a notícia de que não, vamos passar por uma transformação cultural. Então, hoje nós vamos desmistificar um pouquinho todos esses conceitos e esses medos também que as pessoas têm. E para falar sobre isso, eu estou com uma convidada especial, que eu não vou fingir que eu não conheço, pois conheci e admiro, que é a Jamile Monteiro. Ela é gerente de gestão de pessoas da FUNPRESP Jude e é uma profissional que acompanha de perto as iniciativas voltadas ao desenvolvimento das pessoas, o fortalecimento das lideranças, né, um trabalho muito forte com isso, e a construção de uma cultura organizacional alinhada à estratégia da instituição. Jamile, seja muito bem-vinda. Caleo, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa experiência na FUNPRESP Jude. Esse é um trabalho super desafiador, instigante, mas delicioso. Então, cultura organizacional é, de fato, um grande trabalho que a área de gestão de pessoas vem encabeçando, mas é um trabalho feito a muitas mãos dentro da Fundação hoje. Eu citei aí essa questão de chegar numa empresa e de repente falar, não, estamos mudando de cultura e tal. E aconteceu comigo, né? Porque eu cheguei lá na FUNPRESP Jude em 2024, finalzinho de 2024, e esse processo de mudança estava acontecendo. Já né? Um turbilhão ali. Já no olho do furacão, cheguei no olho do furacão. Mas aproveitando esse gancho, me conta, que até é uma curiosidade minha, como que foi esse processo? Porque eu cheguei no meio da... a mudança já estava acontecendo quando eu cheguei, mas por que ela foi necessária? Conta um pouco dessa história, explica aí pra gente, que aí a gente vai falando sobre os temas no decorrer da sua explicação. Entender essa história é fundamental, ainda mais porque cultura, cada empresa tem a sua cultura, né? E o desenvolvimento dela depende de pessoas, dos artefatos, dos rituais. E na Fundação, nossa história começa em 2022, pós-pandemia. Estávamos ali voltando ao trabalho presencial. Todas as culturas mudando pós-pandemia. Todas as culturas mudando. O mundo mudou. Total. Né? Foi um momento de grande aceleração da experiência digital. Nós fomos para home office da noite para o dia, o mundo todo foi, e para que tudo fosse inviabilizado, as experiências digitais aceleraram, né? Começou a entrar, virou critério, trabalho remoto. Não aceito a vaga se não tiver remoto. Isso não existia antes. Não existia. Então, a perspectiva de mundo que reflete em qualquer organização, para a gente também chegou. E aí, quando retornamos ao trabalho presencial em 2022, também era um momento ali de revisão do planejamento estratégico ou de pensar a estratégia para os próximos anos. E em 2022, a gente convidou o Marco Ornelas, que era um parceiro da ABRAP à época, para mediar a construção desse planejamento. E naquela oportunidade, nós aplicamos um assessment de cultura, muito conhecido aí no mercado, que é o OCAI. E naquela oportunidade, nós... líderes, e aí conselheiros, diretores, gestores, já falávamos sobre a necessidade de ter uma fundação mais inovadora. Certo. E uma fundação mais inovadora passa por uma cultura organizacional que deixa de olhar para a eficiência operacional como centro de negócio, como excelência operacional, e passa a olhar para o negócio no centro, e esse cliente passa a ter sua experiência ali também ditando todas as ações de gestão. Então, nós começamos combinados com isso, com um estudo de maturidade também organizacional, feito internamente pela área de pessoas e pela área de controle interno, que na fundação faz a gestão dos processos como um todo. E naquela oportunidade a gente entendeu que desenvolver as lideranças para essa abertura, para essa mudança de mentalidade de cultura era imprescindível. Então, nosso trabalho começa em 2023, com o desenvolvimento de liderança. Então, em 2022, foi primeiro um diagnóstico feito ali. Exato. E aí você tocou em dois pontos que, se você permitir, eu já queria fazer um parêntese aqui. Você tocou sobre controle interno e lideranças, né? E aí, pensando um pouco na realidade daquelas fundações que são menores,
e que talvez não tenha as áreas tão segregadas. Tem fundação que não tem uma área específica para controle interno. O controle interno está embutido em alguma outra área. Sim. Ou as lideranças ainda não estão bem definidas, tem pouco líder para muita gente, por exemplo. Essa é a realidade de muitas fundações no mercado. Essas fundações, para passar por um processo de adaptação de cultura, de transformação cultural, ela precisa necessariamente rever. É um passo antes, né? Primeiro rever processos e áreas, digamos assim, divisão de áreas e líderes, ou ela vai do jeito que tá, já faz parte desse processo, como... Essa estruturação, realmente, ela não tem, assim, uma receita de bolo, né? Uhum. Os projetos de cultura, normalmente, eles costumam ser conduzidos pela área de pessoas, ali acompanhada pela área de processos ou de planejamento, porque cultura, ela é sustentada pelos rituais de gestão. Uhum. Então, a gente precisa que a liderança seja, de fato, a grande, vamos dizer assim, a figura que movimenta, que sustenta a mudança, porque o líder, ele é responsável por avaliar desempenho, ele é responsável por sustentar comportamentos que são aderentes com colaboração, autonomia, enfim, depende ali de que tipo de transformação cultural a entidade está buscando, né? Enfim, mas o mais importante é ter um endereçamento inicial, que normalmente é pela área de gestão de pessoas apoiadas aí por outras áreas, né? Entendi. E aí, houve esse diagnóstico em 2022, 2023, a Júlia começou a implantar. Isso, 2023 nós fizemos desenvolvimento de liderança com os 14 gerentes que à época existiam. Hoje somos 15 gerentes, mas à época eram 14. E o trabalho é super profundo, a gente contou com o apoio também de uma consultoria especializada, a Viviane da Mata. Um beijo, Viviane, mandar esse podcast para ela. E o projeto deu tanto sucesso em termos de transformação organizacional, ainda naquele momento ali, sem muita intencionalidade para a questão da cultura, mas mais com o papel mais estratégico que esse gerente poderia exercer e a autonomia das equipes, os próprios diretores pediram para participar em 2024. Legal. E esse patrocínio expresso da diretoria, de fato, é o grande sucesso desse projeto todo, porque o exemplo, ele de liderança arrasta todo o time, né? Então, todo o nosso patrocínio foi muito importante. Concomitante a isso, nós efetivamente em 2024 atualizamos esse diagnóstico de cultura e lançamos um projeto chamado de Gestão da Mudança Organizacional, mas aí sim tinha uma intencionalidade muito maior para transformar essa cultura, para ter o negócio no centro, para ter a experiência do cliente ali modelando as nossas ações. E nesse diagnóstico de cultura, essa segunda revisão, a gente percebeu que houve uma caminhada no sentido de melhorar a cultura de resultados e a cultura de inovação, mas que nós tínhamos aí um grande percurso para que isso acontecesse. Então, lançamos um grupo de trabalho chamado de Gestão da Mudança, como disse, baseado numa metodologia de gestão de mudanças. Existem várias no mercado, mas a Fundação usou a da ProSci, que é a minha favorita, inclusive. Que são 5 pilares, né? A gente está falando aí de, em inglês, ADKAR, mas é consciência. Então, tem todo um trabalho de letramento das pessoas. Por que a transformação cultural era importante? Despertar o desejo dessas pessoas para que a mudança acontecesse na prática. Porque cultura acontece do topo à base. Depois, a gente trabalhou habilidades, conhecimentos e, por fim, o reforço, que é justamente onde o papel da liderança é crucial, porque é onde eu reforço o comportamento que eu desejo e onde eu atuo sobre aquele comportamento ou aquele desempenho que não é mais condizente com a estratégia de gestão e com a cultura. Uau, muita coisa. Mas coisa. eu queria fazer... Você citou um ponto que eu queria destrinchar um pouco mais com você, que é sobre... Vocês identificaram a necessidade de mudança. O que de fato tinha que mudar? O que não estava aderente, que vocês olharam ali para aquele momento em 2022 e falou assim, tá, essa característica não funciona para onde nós queremos chegar? Então, Kalel, sua pergunta é ótima. De fato, quando nesse diagnóstico de cultura nós identificamos que os elementos predominantes de cultura na fundação eram elementos de burocracia, que é uma cultura que na literatura a gente fala de cultura hierárquica também, e elementos de cultura familiar. O fato de uma cultura muito baseada em hierarquias e em burocracia
muito provavelmente você tem uma série de etapas de trabalho que elas não têm impacto ou valor para o negócio. Então, eliminar, sobretudo, essas etapas que não geravam valor, ela exige uma clareza de papéis, exige descentralização, exige delegação estruturada. Sim. Então, esse era o nosso principal objetivo. Era deixar os processos e a responsabilidade individual de modo que as coisas acontecessem sem tanta validação. Sem tanta burocracia. Sem tanta burocracia. O que vamos combinar que no sistema de previdência, burocracia é quase sobrenome. E isso tem um efeito, eu acho que até natural, porque como é um sistema com muita regulação, e é importante que seja também para que o participante lá do outro lado confie o futuro financeiro dele, mas por outro lado, a gente focou muito tempo em excelência operacional para atender essa regulação impecável. É assim, até onde que vai essa burocracia, né? Exatamente, a Eu não pergunta-chave vou deixar é de essa. ser burocrático Nunca. porque o sistema é muito regulado e ele exige, ok? Mas será que eu não estou pecando pelo excesso? Exato. E é esse excesso justamente que a gente inicialmente teve o maior foco, porque geram etapas sem valor, isso significa que atender o cliente pode ser mais demorado, Sim. né? Eu deixo talvez de oferecer uma experiência ágil para ele. Então, Que no mundo de hoje é imprescindível. porque todas as nossas relações de consumo, as nossas experiências Elas são fora, rápidas. elas são muito mais Eu rápidas. troco de né? fornecedor se não for rápido. Exato. É isso. Então, a gente tem, de fato, um produto de longuíssimo prazo, mas, ao mesmo tempo, o participante quer acompanhar a rentabilidade do recurso que está aplicado, ele quer ter um atendimento de um seguro ágil, enfim. Então, todas essas etapas sem valor, elas geram impacto lá no cliente final, né? Entendi. E quando você falou também de cultura familiar? Porque, assim, eu acho que não fica claro para todo mundo, porque você falou, é um outro ponto que eu queria trabalhar, mas vou citar ele agora, que você falou que a cultura ela é implementada desde o topo até a base da empresa, ou seja, todas as cadeias, desde o estagiário, digamos assim, até o diretor, eles precisam estar envolvidos, ok. Mas eu também entendo que a galera da base e do meio, né, principalmente da base, mas a galera meio ali, que tá muito operacional, talvez ele nem sabe o que é uma cultura familiar. E ele pratica essa cultura familiar sem perceber. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é essa cultura familiar e como identificar se você é pertencente a uma cultura familiar, porque às vezes você não percebe. Esse assunto falaríamos horas sobre ele. Mas vou tentar ser mais objetiva aqui, né? Então, cultura familiar, ela se caracteriza, sobretudo, numa priorização das relações em detrimento ao resultado. Então, exemplo prático, tá? Trabalho com uma pessoa há muitos anos, nós temos um laço de amizade muito forte, mas ultimamente o desempenho dela não tem sido tão a contento assim, mas eu não me sinto à vontade para ter um feedback claro. Entendi. E explicar qual é o impacto aqui. Você não está fazendo o seu bem feito e eu não quero te contar. Esse é um pequeno exemplo da cultura paternalista, Entendi. né? Então, nós, seres humanos, temos um primeiro modelo mental nosso de hierarquia, o modelo familiar. Entendi. Onde os nossos pais são os provedores, tem a obediência, mas ao mesmo tempo é um lugar onde eu me sinto mais à vontade para ter determinados comportamentos. E o fato é que, transcendendo para as organizações, o impacto disso costuma ser perder um pouco da clareza de papéis, o lugar do desempenho mais a contento, enfim. Entendi. Então, no nosso segmento, especificamente, a gente tem, por um lado bem positivo, uma baixa rotatividade, né? Certo. E esse é um dos fatores também que as afinidades, a baixa rotatividade pode também favorecer essa cultura familiar. Entendi. E aí, beleza, identifiquei como que eu, enquanto topo, que foi outra coisa que você citou, e aí diretor e gerente, consigo envolver todas as partes da empresa nesse processo, todos os elos dessa corrente. Porque eu preciso que, no nosso caso, que tem a parte de supervisão e coordenação, esteja junto com a galera ali, guiando esse processo. Eu tenho o analista sênior, que é um cara um pouco mais independente, mas que ainda atua muito no operacional. Eu tenho, vai depender muito da estrutura da empresa, mas aí eu vou ter o pleno, eu vou ter o júnior. Em alguns lugares existe a cadeia de assistente, que está abaixo dos analistas. Eu tenho o estagiário, todo mundo tem que falar a mesma língua. Como?
Kalel, tem várias formas, mas, sobretudo, uma boa comunicação guiada por esses princípios. Comunicação interna. Comunicação interna. Então, dentro da Fundação, por exemplo, hoje a gente já tem um book de cultura. E aí pode ser DEC, pode ser código, enfim, cada nomenclatura aí que encontra. Dentro dele, a gente já tem as diretrizes de comportamentos e desempenho esperados para que aquele ambiente seja favorecido. Com colaboração, com autonomia, com responsabilidade, enfim. Mas todo o sistema, ele tem... O sistema de recompensa, e vou falar de consequência, na verdade, é o que sustenta a cultura junto com todos os rituais de governança, né? Então, a atuação do líder nesse lugar de sustentação dessa cultura passa por clareza de feedback, tempestividade desse feedback, viu que algo não saiu muito bem. Gente, eu detesto feedback vazio. Feedback vazio, ele não gera nenhuma mudança de comportamento, né? Eu tenho agonia. Então, isso é a principal forma. Tem, agora, dentro de gestão de mudanças, por exemplo, eles falam muito de comunicação em rede, que também é uma forma de você favorecer todos os princípios culturais de ponta a ponta. Legal. E aí, beleza. Chegamos em 2024, 2025, esse processo. E quando eu cheguei, se falava muito de uma cultura de resultados. E eu acho que esse é outro termo que fica embaçado para quem escuta. Embaçado no sentido de o cara que está sentado lá e que faz o dia a dia acontecer, e talvez até para muitas lideranças, o que é essa cultura de resultado? Porque quando eu penso em resultado, no nosso caso, eu penso em quê? Participante entrando, contribuição entrando, seguro estourando, lá em cima, todo mundo contratando, beleza. Para mim, o resultado eu penso logo no final. É isso? Não é isso? O que é a cultura de resultado? E ainda mais... o que é a cultura de resultado e onde ela se encaixa nesse processo de mudança cultural? Primeiro ponto, a gente está falando de um planejamento estratégico que te leva para um lugar, então, movido por um propósito, e aí todo o desencadeamento de capacidades inerentes, né, a esse estado futuro desejado aí. Então, se o nosso estado futuro desejado é ser reconhecido como uma entidade de excelência e que ela tenha, no mínimo, para sua sustentabilidade, X mil participantes, a gente vai perseguir esse propósito. Mas o entendimento de uma organização que funciona em cadeia mesmo eu, a área meio, quando entrego o meu processo no tempo, o pessoal do comercial vai estar com maior prontidão para isso. Então, ele vai estar capacitado no momento correto, ele vai ter o benefício e a recompensa do processo, enfim. Então, cultura de resultados, na verdade, ela passa necessariamente por clareza de papéis, por reduzir etapas sem valor, você reconhecer o desempenho de uma forma atrelada ao que está na estratégia. Então, assim, essa questão de cultura de resultado vai ser só um sufocamento e as pessoas serão deixadas de lado, isso não acontece, porque o resultado, ele vem por meio das pessoas, né? Sim. Então... E quando a pessoa não entende? O meio não entende esse papel? Porque, por exemplo, eu tenho ali... Pegar o exemplo que você trouxe. A entrega da minha demanda vai ser crucial para que a área comercial, em tempo hábil, no timing certo, consiga efetuar a venda X. Beleza. E aí, vamos supor que a área meio, ela não está entendendo o quanto que o trabalho dela vai impactar no resultado do comercial, que é quem vai colocar o participante para dentro da fundação. Como que eu trabalho com essa área meio para que não seja somente uma mudança de processos e sim uma mudança cultural? Porque eu entendo que a mudança cultural é algo mais profundo do que falar, seu processo mudou. A gente não está falando de prazo somente, né? A gente não está falando... A gente está falando de fato da pessoa entender qual é o papel dela. A gente está aqui dentro de um estúdio, né? Para rolar esse podcast, um teve que colocar o cabo, o outro teve que preparar a câmera, o outro teve que... Cada um teve que fazer uma coisa para que o resultado final, a gravação, acontecesse. E se o cara do cabo não tivesse entendido direito e ainda ficasse com raiva, quando eu cobrasse dele que o cabo tá bem no meio aqui, eu posso tropeçar e quebrar meu pescoço? Kalel, essa questão também, ela é fundamental. Quando a gente está falando muito de uma cultura que é hierarquizada, burocrática, a gente trabalha só para o nosso fim, que é o resultado da nossa área. Eu entreguei o que eu tenho para entregar e não sei qual é o impacto disso para outra área ou para o colega. Então, essa atuação transversal,
que é, de fato, essa orientação para o cliente, porque, nesse caso, ela extrapola só a questão do participante. Eu, área de gestão de pessoas, todas as outras áreas são os meus clientes. Eu preciso entender, de fato, quando o meu trabalho impacta, se aquela ferramenta que foi escolhida atende à necessidade. Então, isso tudo é integração, isso é uma comunicação efetiva, isso é a atuação transversal. Então, tem todo um conjunto de competências que a gente precisa trabalhar para que as pessoas entendam, né, o impacto do trabalho. Você pode trazer algum exemplo que você considera que foi essencial no processo da FUNPRESP Jude, nessa parte de transformação cultural, de foco para resultado? O que vocês tiveram, nós, na época, porque eu não estava lá na época, eu cheguei, o negócio já estava andando, então assim, por isso que eu falo vocês. Mas o que vocês fizeram que trouxe um resultado, assim, nítido para essa percepção da equipe de cultura? Eu acho que tiveram vários grandes projetos que tinham uma transversalidade, por exemplo, perfil de investimentos, né? Sim. É um projeto que envolve arrecadação, contabilidade, investimentos, tesouraria. Então, assim, entender essa integração, as reuniões, uma coordenação com uma visão maior, são exemplos de que essa transversalidade ela é importante. Agora, a própria gestão da mudança, que foi um trabalho inicialmente constituído por um grupo de trabalho e que nós tínhamos todo um planejamento de realização de workshops, nós tínhamos reuniões periódicas, os resultados dos diagnósticos, nós chamávamos individualmente aqueles que não estavam entendendo exatamente o direcionamento estratégico para uma conversa mais individualizada. Enfim, eu acho que isso são pequenas transformações que nos levam à transformação maior, né? As mudanças de rituais de governança, enfim. Tudo isso integra essa transformação cultural. Certo. E agora eu vou entrar num tópico um pouco mais, eu acho que delicado. E envolve cultura do sistema de previdência quando nós falamos, por exemplo, de resistência. Porque eu entendo que se eu vou mexer na cultura, eu vou mexer em tudo. Praticamente tudo. Eu vou me tornar uma outra fundação. Estou mudando a minha cultura, né? E resistências, elas vão acontecer. E aí eu acho que eu queria falar um pouco, a gente pode falar por partes, das resistências em níveis. Quando essa resistência, ela vem do topo, né? Que assim, diretores e gerentes estão resistentes a essa mudança. Como trabalhar? Esse é um tema que também falaríamos muito sobre ele, mas a escolha de metodologia de gestão da mudança é justamente para ter um trabalho específico com as resistências, né? Nós vamos em camadas aqui primeiro. Certo. A sensibilização com a diretoria, eu acho que é um trabalho muito ano a ano. E quem faz essa sensibilização? Normalmente, porque teoricamente quem coordena o projeto, né? Porque você, primeiro, dentro desse diagnóstico que a gente faz lá de cultura, todos os excessos dos 4 elementos principais de cultura, seja o excesso para orientação para resultados, o excesso para inovação, o excesso de cultura hierárquica ou de cultura familiar, a própria literatura já te oferece quais são as consequências negativas disso. Então, esses elementos passam a estar presentes, como no nosso caso, que é o que eu mais cito, que era o enfrentamento da burocracia, olha só, vir aqui todos os dias pedir autorização para processos tão operacionais está tirando do diretor o tempo tão precioso de cuidar da estratégia da sustentabilidade. Então, esse processo de sensibilização com a diretoria passou muito sobre as consequências dos excessos que apareciam, né? E quando o diretor efetivamente comprou o projeto, ele muda a postura e muda o comportamento. E esse efeito começa a ser em cadeia, né? Mas dentro da metodologia da gestão da mudança, também existe um outro diagnóstico que é justamente mapear possíveis resistências. E a partir deste mapeamento, nós também criamos estratégias de comunicação, de treinamento, de consciência. Eu costumo brincar que a faixa de pedestre é um grande exemplo, assim. Ninguém começou a parar na faixa de pedestre da noite para o dia. Houve todo um processo de conscientização, de demonstração do quanto havia diminuição de atropelamentos, enfim, né? Então, na nossa realidade é a mesma coisa. A gente faz um comparativo do que se espera obter com aquilo. E vai para a estratégia do tete-a-tete, de comunicação, de treinamentos, e isso vai acontecendo em cadeia.
Entendi. Sabe uma coisa que me chocou quando eu cheguei lá na Ajude? O trabalho feito individualmente com as lideranças, porque aí eu comecei a participar, a ter um trabalho individual com a Viviane para desenvolver as minhas capacidades de liderança. E eu achei isso muito interessante e muito próximo, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, foi aplicado o Okai. Isso. E aí, o que me chocou foi que o meu, ele deu, tipo assim, todo mundo olhando pro sul e eu tava olhando pro norte, assim, o meu deu muito diferente. Você participou da minha reunião? Acho que não. Participei. Deu muito diferente. E aí, o que me chocou foi que a diretoria da fundação, junto com a gerente de gestão de pessoas, junto com a minha gerente, a galera da governança, olharam o meu resultado individualmente e me chamaram para conversar, para falar, tipo assim, nós queremos... E não foi para brigar, não foi assim, nós queremos entender o porquê que você teve essa leitura. Eu acho que o meu tinha dado... Eu não lembro agora, mas eu acho que tinha dado muito familiar ainda. E do pessoal já estava em outro lugar, estava no lugar da inovação, no lugar... Eles, por que você teve essa visão? O que aconteceu? E aí a gente construiu junto, eu senti a diretoria junto comigo, não como uma acusação ou uma cobrança, mas muito de, vamos entender o porquê que você tem essa visão e nós queremos te mostrar qual é o lugar certo, para onde nós queremos chegar. E isso me chocou, porque ficou claro o trabalho feito individualmente. E pode falar. Eu ia até falar isso, Kalel, porque acho que a partir dessa experiência, você foi um dos que chegou e o processo estava em andamento. Peguei o bonde andando. Pegou o bonde andando, mas nós, institucionalmente, não tínhamos um processo de onboard muito estruturado, que até em função disso, dessas experiências, nós trabalhamos o onboard. Então, hoje, o empregado, quando chega na fundação, o diretor ou estagiário, ele tem toda uma trilha contando essa história, né? Todos os boletins da gestão da mudança, como é que a gente chegou atualmente na gestão estratégica e evolucionária, contando essa trajetória, deixando claro qual é o nosso direcionamento. Porque quando a gente chega numa organização, a gente vem com o nosso repertório individual, experiências profissionais anteriores e não necessariamente a orientação estratégica e cultural que você tinha lá é a que tem aqui. Então, esse papel é conjunto, é nosso, de GEPs, para ambientar corretamente o empregado, do gestor que precisa dar continuidade a essa ambientação de acordo com esse direcionamento. E sim, naquela oportunidade lá, para que a gente tivesse mais clareza de direcionamento, a diretoria, em conjunto com a área de gestão de pessoas e todo o grupo da gestão da mudança, nós convidávamos individualmente cada líder para dizer assim, olha só, nosso direcionamento é uma cultura de resultados com um pouco de inovação. E no seu autodiagnóstico, você ainda continua assim, tendo uma visão de uma cultura burocrática. Onde é que está faltando clareza? Né? Por que você chegou nesse diagnóstico? Como é que a gente pode te ajudar? O caminho é esse, né? Então, essas conversas fazem parte desse ritual da mudança, né? E isso é fundamental. Pois é, assim, isso me leva para outro lugar que é, beleza. Eu cheguei, vou pegar o meu exemplo, cheguei, entendi, me ambientei, e aí comecei a viver e a replicar aquilo, mas... eu entendo que a cultura, ela tá mudando o tempo todo. Falando agora de cultura na essência da palavra. A cultura, ela é algo vivo, né? Não tem como falar assim, minha cultura é essa com 20 anos e ela vai ser essa daqui 30... Gente, não vai. E quando nós estamos falando de cultura organizacional em termos de empresa, ela permanece viva? Como que a diretoria e quem está guiando esse processo enxerga essa mudança cultural ao longo do tempo? O que eu tenho que estar de olho para que a cultura não se perca ou para que ela não mude sozinha, porque ela é viva e vai para um lugar que eu não quero? Embora ela seja viva e em evolução contínua, a gente tem, de fato, um grande direcionamento estratégico que é esse estado futuro desejado da FUNPRESP Júri de 2030. E todos os esforços nos levam para ter uma cultura organizacional que sustente esta estratégia. Certo. Então, a questão não é tão pulverizada assim, embora sua fala seja pertinente, que a cultura é viva, mas a gente está sempre com intencionalidade para dar sustentação a essa estratégia, né? Mas aí se eu percebi ali que tem um grupo que está destoando ali, tá com a cultura de outro país aqui, tá fazendo uma colônia aqui no meio.
Como é que é a atuação? Aí esse grupo tem que ser convidado, claro, né? E pela liderança imediata, pela gestão do desempenho, pelo feedback constante, por todas as outras ferramentas que a gestão de pessoas fornece para que essa liderança mantenha a estruturação correta, tá bom? Não ficou claro? A minha preocupação era essa, né? Jamile, caminhando já para o final, se eu tiver esquecido de alguma coisa, porque o assunto ele é muito profundo, a gente não vai esgotar. Não mesmo. Inclusive, se vocês quiserem parte 2, manda pra gente, a gente traz a Jamile de volta. E é um prazer. Mas caminhando um pouco para o final, eu queria entender uma visão um pouco mais ampla da sua opinião mesmo, certo, sobre essa cultura de resultados dentro do futuro das entidades fechadas de previdência complementar. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Nós temos um produto como já dissemos aqui, de longuíssimo prazo, e esse cliente nosso, que é o nosso participante, ele é um agente ativo na construção desse futuro, né? Então, proteger o futuro financeiro de um participante exige dele também essa responsabilidade de estar junto ali nas contribuições, no acompanhamento, enfim, de estar simulando um cenário para garantir uma aposentadoria. Então, assim, eu acho que a cultura de resultados é uma cultura que olha para fora, que vê boas práticas, que traz esse cliente para o centro da sua jornada, que traz, enfim, essa adaptabilidade. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Porque se a gente não olha para fora, a gente não se adapta com a mesma velocidade ou próxima dela, né? Então, esse é o nosso grande desafio. E eu, na Fundação, tenho, assim, muita felicidade de ter a cultura organizacional hoje como uma capacidade estratégica reconhecida dentro da nossa gestão estratégica, como uma infraestrutura necessária para alcançar os resultados que nós pretendemos, né? Então, esse é um passo de vanguarda, acredito, mas importante. E tem aquela velha frase conhecida, né? Que a cultura come estratégia no café da manhã. É porque é isso. Se você não tem toda essa infra que compõe a cultura, que são os artefatos, os rituais, as pessoas, os sistemas de recompensa, tudo isso dando suporte para que o resultado aconteça, a chance de falhar é enorme, né? Então, 70% das empresas hoje não conseguem executar suas estratégias. Olha aí. Essa disciplina de execução, ela tem a ver com cultura, né? Então, é essencial. Esquecemos alguma coisa da nossa pauta? Tem alguma mensagem final que você quer deixar aí para a galera que nos escuta? A mensagem final, eu acho que a Fundação está num processo de aprendizagem. É uma fundação jovem, mas com muitos resultados já alcançados. Agradecer, sobretudo, a diretoria por todo o espaço que ela oferece, né, para que as inovações aconteçam, para que as melhorias contínuas, enfim. Dizer que a gente também está à disposição. Esse é um assunto que falaríamos aí muitas horas sobre ele. Eu sou suspeito porque eu gosto de falar sobre cultura. Eu gosto bastante, Então é isso, Kaleo. Então é isso, Jamile. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui, exposto um pouco do que você viveu lá enquanto fundação, enquanto parte desse projeto, né? Você esteve na frente junto com o grupo desse projeto. Então, muito obrigado. E para você que nos acompanha, mantenha sempre o futuro em foco. O episódio de hoje foi roteirizado por Priscila Braga, da Serpros, e moderado por mim, Kaleo Alves, da Funpresp Jude. A decupagem foi feita por Daniel Silvino, da Previnorte. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: BB Previdência, Ceres, Centros, Cibrios, EQT-Prev, FUNCEF, Fundiágua, Funpresp-ESE, Funpresp-Jude, Neos Previdência, Postales, Pouprev, Previdência BRB, Previnorte, Previsan, Sebrae Previdência, Serpros e Sistel. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.